Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a bordo do nosso Camaroso. Meus nobres e queridos irmãos, eu quero falar com vocês abertamente, de peito aberto, tá certo? Ontem eu estava aqui pensando no que vai acontecer com o nosso país. Infelizmente, com a polarização que existe agora no Brasil, eu temo que o gado vai nos colocar entre a cruz e a espada, literalmente. Espero que isso não aconteça, vamos orar para que Deus mude, e Deus pode fazer isso, é claro que se o povo merecer. Então nos resta orar para que não chegue a esse ponto. Mas se, conforme a gente está vendo, se concretizar e o gado nos colocar entre Bolsonaro e Lula no segundo turno, no possível segundo turno, eu acredito que todos nós vamos ter que pedir muita direção a Deus. E estou sendo bem humilde, falando com vocês com sinceridade, como outros não fazem. Preferem simplesmente ignorar. Era tão simples para mim fazer isso. Mas eu não falo o que eu falo aqui somente para fazer o vídeo. Eu converso com vocês, meus irmãos, como se fosse a minha verdadeira família. E é assim que eu me sinto. Posso até ser ingênuo, idiota, outros não fazem assim, mas eu prefiro fazer 100% de sinceridade com vocês. Então eu realmente fico preocupado, meus irmãos, porque nós já estamos cansados de saber que quando o gado faz a cagada, com o perdão da palavra, não é apenas eles que sofrem. Quando você vai comprar a comida para você e sua família, o seu mantimento, o cara não pergunta se você é lulista ou bolsonarista. Algum caixa já perguntou, meu amigo, olha, deu R$500 a sua compra, mas o senhor é bolsonarista ou lulista? Dependendo aqui eu vou dar um desconto, eu vou cobrar mais. Isso aconteceu alguma vez com você? Não, não é? Eles cobram independente de quem você seja, de quem você votou. A mesma coisa no posto de gasolina. Nunca me perguntaram qual foi o meu candidato, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, e me deram um desconto. Isso nunca aconteceu. Então, quando o povo toma a decisão errada, todos nós pagamos. Se hoje as coisas estão como estão, foi porque o próprio povo permitiu. Agora, todos nós precisamos realmente pedir muita direção a Deus e pensar bem qual será a nossa decisão. O Lula já deixou claro que quando ele chegar no poder, se ele chegar, ele vai legalizar aborto e ele vai fazer até as pessoas que conseguiram tirar o seu direito de defesa, conseguiram tirar o porte, ele vai fazer essas pessoas devolver. Ele falou isso abertamente. Então, meus irmãos, vocês podem ter certeza que um governo que tem medo que o seu cidadão possa se defender, boa coisa não está querendo para o povo. Um belo exemplo é esse rapaz aqui. A mídia brasileira, o G1, está detonando o rapaz. Dê uma boa olhada nesse rapaz aí que eu estou colocando a imagem para vocês. A mídia está revoltada com ele. E por que, Davi? O que foi que aconteceu? Bom, primeiro você tem que entender, meus irmãos, que o mundo está globalizado. Pequenas coisas que vão acontecendo aqui e ali representam pequenas batalhas, literalmente pequenas batalhas entre o bem e o mal. A mídia está distorcendo toda a informação como sempre faz e diz o seguinte: tribunal decide que jovem que tirou a vida de 2 pessoas em protesto antirracista nos Estados Unidos agiu em legítima defesa. Killer Hit Rose, de 18 anos, foi preso em agosto de 2021 após balear 2 pessoas em manifestações contra o racismo em Kenosha. Júri considerou que ele agiu em legítima defesa. Uma matéria de 19/11/2021. Pelo título da matéria você diz, nossa cara, esse cara também deve ser racista e foi pra cima de pessoas que simplesmente protestavam. Você sabe que aqui no Brasil até esse direito de protestar eles estão nos tirando. Então, num momento desse, você larga um título desse, você pensa, nossa, que cara ceboso, como é que pode uma coisa dessa, tamanha injustiça? Isso aqui é mais um belo exemplo de informar para desinformar. A matéria toda está distorcida. Na verdade, essas 2 pessoas que ele tirou a vida em protesto, eu tenho as prints aqui para você ver, porque diferente dessa mídia podre, aqui eu falo e provo. Esse é um dos camaradas que ele feriu. Foi o primeiro que ele acertou. Joseph Rosenbaum. Esse cara era condenado, né, por violar um de menor. Inclusive, estava com pendência na justiça, porque não estava indo lá dizer os seus status. Quando você é solto, né, é colocado em condicional, você tem que ir lá, sempre estar informando o que é que você anda fazendo, as suas atividades. Ele não estava indo mais e estava lá nesse protesto. Ô Davi, mas eu não estou entendendo, explica a história direito. Vamos voltar aqui pro G1. Kyle Hit Rose, de 18 anos, tirou a vida de Joseph Rosenbaum e Anthony Umber durante uma das várias manifestações antirracistas na cidade em agosto do ano passado, quando tinha 17 anos. Esse caso foi em Kenosha. Os atos ocorriam em repúdio ao caso de Jacob Blake, homem negro baleado por um policial branco durante a abordagem em Kenosha. Uma terceira pessoa foi baleada pelo então adolescente, mas foi levada ao hospital e sobreviveu. A ação foi registrada em vídeo. E aí eles postam um vídeo, mas eu não posso mostrar esse vídeo. Mas dá uma olhada aí no título da matéria, é uma matéria do G1. É só você digitar aí no seu navegador que você vai encontrar, tá certo? Também não posso colocar o link, porque isso acaba prejudicando também o alcance dos vídeos.
mas é só você colocar esse título aí e você vai ver um pequeno vídeo, também distorcido. Não dá para você entender bem. Agora com as minhas prints você vai entender bem o que realmente aconteceu. Aqui a gente dá para falar a verdade. Inclusive alguns nem gostam de tanta sinceridade, gostam de ser enrolado. Mas a gente não tá aqui para ser piolho nem ir pela cabeça de ninguém. Eu tô aqui para apresentar fatos e vocês mesmos raciocinarem em cima desses fatos. Se há mentira no que eu tô dizendo, que alguém aponte essas mentiras. Então veja bem, esse jovem, na verdade, é o que nós consideramos um verdadeiro cidadão de bem, que representa milhares de brasileiros também, embora ele seja americano. Porque, meus irmãos, a esquerda aqui no Brasil, por exemplo, e ela faz isso no mundo todo, elas convencem as pessoas de mente fraca que se você tem alguma coisa na sua vida, se você está conseguindo se sobressair, é porque você está tirando de alguém. E na verdade quem faz isso é os patrões da esquerda, não você, cidadão de bem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, desse Camaro, família, que eu gravo os vídeos aqui para vocês. O IPVA desse carro é R$4.000, R$4.500 mais ou menos. Todo esse dinheiro é pago por ano e vai para os cofres públicos para ser revertido em quê? Em saúde, educação, segurança, infraestrutura. Ah, Davi, mas esse dinheiro é desviado. Aí é um problema das autoridades, mas cada cidadão está fazendo a sua parte. Está honrando seus compromissos com sua família e com seu país. Quantas pessoas tiveram que abrir mão até da casa própria para ter o seu negócio hoje? E essa luta de classes, meus irmãos, ela é feita justamente para que as pessoas fiquem desunidas. Elas fiquem divididas e um povo dividido é conquistado. O sistema faz isso e a esquerda é mestre em fazer isso. Então aquele camarada que às vezes não quer pegar no batente como você, que trabalha 10, 11, 12 horas por dia, seja de carteira assinada, seja para você mesmo, seja vendendo produtos, o que for, você sabe a mola que você dá para conseguir trazer o pão para dentro da sua casa. Agora você imagine uma situação onde de repente você vê caras condenados pela justiça, tocando fogo em vários comércios, e você sabe que agora o próximo comércio que eles vão queimar é a fábrica onde você trabalha, é a lojinha que você construiu com a sua esposa, é o seu ganha-pão, independente do que seja. Eles já queimaram bastante, já depredaram, já roubaram, e agora o próximo da lista é o seu. Você fica sabendo disso. Só que, diferente, você não está num país onde tiram o seu direito de se defender. Os Estados Unidos é um lugar onde você é o senhor supremo da sua propriedade. Se você está dentro da sua propriedade e você diz, Davi, não põe o pé aqui, eu não quero que você entre, e eu ponho esse pé, você tem o direito de defender a sua propriedade. Você não sabe qual é a minha intenção, você me deu uma ordem para não entrar. E eu entrei, então se você vai e se defende contra mim, você está amparado pela lei. É o caso do rapaz. Ele viu o comércio dos seus pais, o ganha-pão da família dele, era alvo de verdadeiros bandidos disfarçados de protestantes. Você vê que não tem lógica nenhuma. Ora, eu vou protestar contra uma atitude errada, lamentável, que foi aquela do policial contra um homem negro. E o que é que tem a ver a pessoa que tem o seu comércio ali naquela outra rua? O que é que tem a ver o cidadão que está trabalhando em uma determinada empresa? O que é que essas pessoas têm a ver com isso? Por que não vão protestar de frente à delegacia? Por que não vão protestar onde os políticos ficam? Não, vai protestar contra quem sofre também, contra quem é explorado, porque tudo que um paga, o outro paga. Tudo que um sofre, o outro sofre. A lei é para todos. Então por que é que vai piorar a vida daquele outro que não tem nada a ver? E foi o que esses caras estavam fazendo. Você vê aqui nessa imagem, meus irmãos, como eu prometi, esse é Joseph Rosenbaum. O cara nada mais, nada menos era condenado por violar um de menor. Já estava inadimplente com a justiça que não tinha ido lá dar os seus status, né? Tava solto, já tinha cumprido, mas ele tinha que estar indo lá sempre atualizar os status dele com a polícia, com as autoridades, e ele não estava fazendo isso, então ele já estava devendo à polícia, mas ele estava lá pronto para saquear, quebrar, destruir os comércios, mas estavam dizendo que ele era um manifestante antirracismo, né? E você vê a cara dele, você acha que um camarada desse aí estava realmente ali por causa do que aconteceu, repito, o ato lamentável do policial contra o homem negro? Ele estava realmente por isso? Ou ele estava para se dar bem nessa? Segunda imagem, você vê que esse homem já chega no bicudo e derruba o rapaz com um chute violento. E mais para trás está o outro, né? Atrás desse que chuta. Ele era condenado por agressão e ameaça, violência doméstica e prisão ilegal, além de porte ilegal de arma. E eles tinham tentado tirar o rifle do menino, ou seja, desarmá-lo para quebrá-lo. Nessa outra imagem você vê Gage Paul, condenado por invasão, violação condicional, porte ilegal de arma. E ele está portando justamente uma pistola e aponta para o menino. As imagens são claras, meus irmãos, você está vendo aí. Como o menino não tinha intenção de tirar a vida dele, apenas de se defender, o menino atira no braço dele. Ele, na imagem, você vê a posição do braço que ele está voltando a mira para o menino. Ele sim queria tirar a vida do rapaz.
que nada mais estava fazendo do que defender o patrimônio dos pais dele. Repito, esse agressor tinha 3 condenações, certo? E estava portando uma pistola e mirava para o rapaz. O rapaz, rapidamente, acertou ele na mão. Eu censurei aqui a imagem, tá certo? Mas dá para você ver aí, meu irmão, dá para você entender. Então, esses são as vítimas da sociedade que a esquerda quer empurrar na sua goela abaixo. Eu não tô aqui, meu irmão, falando para você, olha, vota no Bolsonaro, até porque a gente sabe que o Bolsonaro é uma esquerda canhota. O que eu tô alertando para você é o perigo da volta da esquerda. É isso, meu irmão, entenda isso. E quero que você reflita, porque eu não sou nada a mais do que mais um de vocês. Eu peço que você peça direção ao nosso Criador, ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Peça direção a Ele, para que Ele nos aponte o que fazer, porque vamos estar numa situação difícil, tudo indica isso. É isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Eu não faço campanha para ninguém. A única coisa que eu quero é o que vocês querem, meus irmãos. Mais respeito, mais segurança, mais qualidade de vida do nosso país. É só isso que eu quero. E eu sei que, independente de quem seja eleito, eu, você, todos nós, temos que estar disposto a fazer greve, a fazer protesto. Tudo que for possível dentro da lei a gente fazer, nós temos que estar dispostos a fazer. Então, o que aconteceu com esse rapaz aqui, nesse mundo globalizado, de 12 júris serem unânimes na sua absolvição, foi um verdadeiro tapa na cara da turma do mimimi. Eles estão doentes por ter acontecido isso, mal estão falando. Eu até estranhei que ninguém me mandou essa dica. Por quê? Porque não está se falando desse assunto. Então, meus irmãos, sinceramente, mais uma vez repito, estou falando com vocês como se fosse de fato minha família. O que a gente tem que fazer é limpar o nosso coração de todo ódio, de toda raiva, porque a gente, quando está com raiva, a gente não raciocina bem. Os sentimentos tomam a nossa razão, e isso é muito ruim. Principalmente quando se vai tomar uma decisão, e vocês têm um grande peso nisso. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você assiste esse canal, você não é o tipo de pessoa que enche a sua cabeça de porcaria. Se você fosse esse tipo de pessoa, você não aguentaria assistir 2 minutos, 3 minutos do vídeo, como acontece com a gadaiada. Eu tenho certeza que você já compartilhou algum vídeo desse, e o cara nem gostou, fez até cara feia pra vocês. Pô, não manda isso aqui pra mim, uma porcaria dessa. Por quê? Porque ele não tem o mesmo raciocínio que você, ele não tem o mesmo QI. Todos nós somos iguais, mas temos capacidades diferentes, inclusive de entendimento. Então, meu irmão, principalmente você que é dotado de um conhecimento maior, tem uma clareza melhor das ideias, você também vai ser cobrado. É por isso que Deus vai julgar cada um conforme os seus próprios atos, porque Ele sabe cada qualidade que Ele colocou em você. Você pode mentir para mim, você pode mentir para os seus amigos, para a sua família e até para você mesmo, mas Jesus sabe a capacidade que Ele te deu e como você está usando essa capacidade. Então o fato de você querer se omitir, não vou falar de política porque eu não gosto, deixando o seu irmão abobalhado, que talvez tenha menos capacidade de raciocinar do que você, e em direção ao precipício, não é ser cristão. Nós viemos desse mundo com uma missão, meu irmão. Não foi para você ter tranquilidade. O próprio Jesus Cristo disse que veio para trazer a espada. Por que Ele disse isso? É porque Ele quer que você meta a espada em alguém? Não, meu irmão. Ele deu como exemplo que você precisa fazer sua parte. E para fazer essa sua parte não é fácil. Não é simples. A vida aqui é passageira, justamente porque é como se fosse uma prova. Todos nós temos que passar por isso. Então, meu irmão, faça a sua parte. Essa, eu acredito que é uma boa notícia. A justiça foi feita lá nos Estados Unidos e serve e reflete no mundo inteiro. Nós precisamos, aqui no Brasil principalmente, exigir o nosso direito de defesa. Não é para fazer mal ao irmão. Até porque a Bíblia é bem clara, não matarás. Esse é o mandamento. Agora, o direito de defesa, como o próprio nome diz, é um direito. Repito o caso do Lázaro. O Lázaro entrou em diversas propriedades, pintou e bordou, acabou com a vida de famílias inteiras. O cara sozinho, um mago velho daquele, que até um de nós derrubava ele com uma mãozada. Mas o cara invade uma propriedade com uma família inteira e pinta e borda, porque ele tem e os outros não. Agora, para calar a boca dos mimizentos, a única propriedade onde um buchudinho, já meio coroa, buchudinho, que se o Lázaro pegasse ele de mão, ele estava ferrado, justamente esse era o único que tinha a condição de se defender e se defendeu. Isso aqui você não entra, ele ia entrar. Eu coloquei os vídeos aí, olha os vídeos sobre Lázaro, tá tudo aí no ar, graças a Deus não perdemos nenhum. Mas o caseiro, quando viu ele, disse, não entre não, ele disse, eu entro. Eles vão entrar, pois tome. O bicho velho, não teve São Cipriano, não teve livro da capa preta, não teve nada, não teve capeta que ficou com ele, correu tudo. Por quê? Então, meus irmãos, isso aí não é nenhuma coisa para se discutir, tá certo? Pensem bem, reflitam, peçam a Deus a direção que Ele nos dá, meus irmãos. É uma promessa também, e Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, eu acredito nisso. Então, meus irmãos, eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido algum fundo de esperança para você,
que consiga mostrar para você que ainda não consegue enxergar isso, que eles ainda não dominaram tudo, ainda temos espaço para se mexer. Tá diminuindo, é fato, mas ainda tem esse espaço. Então compartilhe esse vídeo, mostre para mais algum. Você que puder nos ajudar comprando um dos nossos produtos, o audiobook ou o e-book do Astra Christine, tá lá na Hotmart. Você pode inclusive dividir no cartão. Ao comprar um ou outro, o audiobook ou o e-book, você ganha números para participar gratuitamente, de 1 a 3 números, para participar gratuitamente do sorteio do próprio carro. Caso você não queira o carro, você pode optar pelo valor dele, que seria R$25.000, a sua livre escolha. Esses vídeos, meus irmãos, esse canal, não tem nenhum patrão a não ser você mesmo. Cada pessoa que compra, ela patrocina esses vídeos. Ela permite que a gente continue aqui mais um dia. Então agradeço demais a cada um que comprou. Você também que compartilha, você que comenta. Você não só nos ajuda, como você também participa, meus irmãos. Porque pode ter certeza, se eu fizesse um vídeo aqui e ninguém assistisse e não tivesse nenhum comentário, não teria relevância. Mas o camarada chega aqui, às vezes alienado, e vê o seu comentário. Muitas vezes com informação complementar que a pessoa não conseguiu entender sozinha no vídeo, ou até nem tinha no vídeo. Então comente, nos ajude, participe realmente, seja ativo. Isso aqui eu não fiz sozinho, eu fiz com vocês, tá certo? Então eu agradeço demais cada um de vocês. A gente sabe que paga um preço por tomar essa posição, indo contra o sistema, mas nós sabíamos que o preço não é pequeno. Enquanto pudermos, estaremos aqui alertando sempre mais um. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.